Olá, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de literatura, né? Vínhamos falando sobre o modernismo no Brasil, né? Que tem seu início em 1922, com a Semana de Arte Moderna, né? Analisamos uma obra poética, né, do Mário de Andrade, e hoje nós vamos abordar agora uma obra em prosa, né, e do mesmo autor, né, também do escritor, né, Mário de Andrade. E a obra escolhida por nós, né, para fazermos uma análise foi Macunaíma, né, uma vez que essa obra ela é constantemente cobrada nos processos seletivos, né, sejam das universidades, sejam em concursos, né, ela sempre está sendo cobrada ali uma análise, né, uma forma de interpretação. Então é bom que a gente conheça um pouco, portanto, né, dessa obra emblemática, né, do modernismo brasileiro. Tá? Para que vocês possam acompanhar, portanto, essa nossa análise, né, eu trouxe alguns slides aqui para vocês. Bom, então temos aí, né, o Macunaíma, né, do Mário de Andrade. Né? Vou aguardar aí um pouquinho, por favor. Bom, a gente vai iniciar aqui, né, falando que, primeiro que ela é uma obra, né, que ela, embora ela esteja ainda inserida dentro da primeira fase do modernismo, né, da fase heróica do modernismo, que vai de 1922 até 1930, né, ela já vem no finalzinho, então, dessa primeira fase. Né? O livro foi publicado em 1928 e é considerado um dos principais romances modernistas. Né? Então, essa palavra romance, ela não se coaduna muito bem, né, com a obra. O próprio Mário de Andrade, né, vai dizer que a obra é uma rapsódia sobre a formação do Brasil, em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Bom, o que é a rapsódia? A rapsódia é um termo que está muito mais ligado aos aspectos da música. Né? O Mário de Andrade ele era um estudioso da música, né? Um estudioso do folclore brasileiro. Então, o que ele faz? Né? Uma das características da rapsódia é justamente essas colagens de elementos que, a princípio, não parecem ter nenhuma ligação imediata. Né? Então, a obra Macunaíma é mais ou menos isso, né? Uma colagem de folclores, do folclore brasileiro, de lendas, né? da Amazônia e de outras regiões também aqui do Brasil, né? Com uma questão temporal, né? Muito fragmentada, baseado em flashbacks, né? A questão do espaço, o deslocamento das personagens dentro da obra, né? Se dá também, né, por essa ilogicidade, né? Essa falta de lógica. Então, nós temos aí essa colagem, né, desses elementos que aparentemente não tem nenhuma ligação, só que depois, né, da obra pronta, que você faz a leitura, você percebe que sim, né, que esses elementos interligam, não tanto por uma questão tradicional, né, do romance, mas de uma maneira inusitada, né, muito semelhante à questão cinematográfica, né? Tanto que o Macunaíma, a obra, né, ela se tornou filme, né, aí na década de 60. Tá? Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui um resumo, né, um breve resumo da obra. Né? Então, o Macunaíma
né, a personagem, ele nasceu no fundo do Mato Virgem, era filho do medo e da noite, né, uma criança birrenta, preguiçosa e de mente muito ardilosa, né? Passa a infância em uma tribo amazônica, até que toma banho de mandioca brava e se torna um adulto, né? Apaixona-se por Si, a mãe do mato, e com ela tem um filho que morre ainda bebê. Após a morte do filho, Si sobe aos céus de desgosto e vira uma estrela. E Macunaíma fica muito triste por perder a sua amada, né? Tendo como uma única recordação dela um amuleto, né? Um talismã, né? Que ele chama de Muiractã. Era uma imagem, né? de um pequeno jacaré. Né? Então, porém, o Macunaíma ele perde esse Muiractã, ele vai pescar, né? E esse Muiractã cai no rio e é comido por um peixe. Então, o Macunaíma descobre que o amuleto está em São Paulo, na posse de Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã, comedor de gente. O Venceslau Pietro Pietra, ele vai, né, até a Amazônia, pesca o peixe, né, e acha um Muiractã e ele vai para São Paulo. Né? Então, para recuperar o Muiractã, o Macunaíma parte para São Paulo com seus 2 irmãos. Após algumas tentativas, ele consegue de volta o amuleto e retorna para sua tribo na Amazônia. Algumas aventuras depois, e ele perde novamente o Muiractã. Decepcionado, Macunaíma também sobe aos céus. Bem, assim, é um resumo bem dinâmico mesmo, né? Porque o Macunaíma, primeiro, né, ele nasce, né, na floresta amazônica, né, na tribo Uraricoera, né, filho de uma índia Tapaiumas, né, tanto que fala ali, né, nasceu uma criança feia. Né? O Macunaíma ele passa mais de 6 anos sem conversar. Né? E aí a diversão dele era decepar cabeças de formiga, né, para que ficasse andando ali sem a cabeça. E quando alguém incitava, né, o pressionava para ele falar, a única coisa que ele falava era: ai, que preguiça. Né? Então, logo ele se torna adulto, né? E aí ele começa a se envolver, né, em questões amorosas, sexuais, né, com essas entidades da floresta. Né? E a principal delas é a Si, né, que é a mãe do mato. Né? Os dois têm um romance, né, mais extenso, sim. Só que aí o filho deles morre. E a Si ela fica muito triste, muito desgostosa, né? Então aí ela também acaba morrendo e ela é transformada em uma estrela. Né? E aí a única coisa dela que resta Macunaíma é justamente o Muiractã, esse amuleto, né, esse talismã que ele tem. E ele perde, né, esse amuleto e depois ele fica sabendo que o amuleto foi resgatado pelo Venceslau Pietro Pietra, que na verdade era o gigante Piaimã, né, comedor de gente. Aí a gente percebe a questão da antropofagia, né, presente aí nessa obra, né, a antropofagia do Oswald de Andrade, né, aqui assumida no livro pelo Mário de Andrade. Então, o Macunaíma ele parte para São Paulo junto com seus 2 irmãos, o Manape e o Jiguê. Né? E aí, ao longo do caminho, né, eles encontram uma fonte, a fonte de Sumé, né? E o Macunaíma, né, com muito calor, ele toma banho nessa fonte e ele se torna branco. Né? Depois vem o Jiguê, toma banho também, só que a água já está um pouco mais suja, ele fica com a cor mais avermelhada, uma cor de cobre. Né? E depois, por fim, vem o Manape, só que a água já está bastante suja e ele acaba limpando só a palma das mãos e dos pés. Né? Então, né, é uma referência aí né, uma referência muito brilhante, metafórica, à própria formação da nacionalidade brasileira, né, que é composta basicamente, né, pelas 3 raças primordiais, né, o branco, né, europeu, né, o índio e o negro trazido para trabalhar aqui como escravo. Né. E aí o Macunaíma chega a São Paulo, ele se envolve numa série de aventuras e desventuras ali, e por fim ele consegue, né, matar o Piaimã, né, o Venceslau Pietro Pietra. Ele recupera o Muiractã e ele volta para a tribo dele na Amazônia. Só que a tribo já não existe mais. Ele está sozinho ali. E ele arma
uma rede, né, entre duas bananeiras. Enquanto elas estavam dando bananas, né, ele só estendia a mão e recolhia ali. Só que passou o tempo e, né, essa bananeira parou de dar frutos, ele começa a passar fome, né, e ele muito preguiçoso, né, não tinha disposição para fazer nada. E um dia ele escuta um belo canto, né, um canto muito bonito, né, e ele vai até a beira do rio que passava ali, e aí ele avista, né, uma iara, né, um equivalente aí brasileiro, né, à sereia. E aí ele, encantado com a beleza dela, encantado com o som da voz, né, ele se atira, portanto, no rio, e ali ele morre. Né? E aí Tupã, né, o deus ali para os indígenas, o transforma em uma constelação, a constelação de Ursa Maior. Né? Então é bem significativo aí, né, justamente por essa questão da associação com as lendas e o folclore brasileiro. Né? Bom, vou falar um pouco sobre os personagens, né? O livro do Mário de Andrade está cheio de personagens que retratam bem as características do povo brasileiro. O título do livro é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Né? Caráter ali, o título e o subtítulo, né? Herói sem nenhum caráter e o subtítulo. Na verdade, o caráter não é no sentido, né, que nós temos hoje para caráter, né, que tem uma associação com a qualidade, né? Na verdade, quando diz sem nenhum caráter, sem nenhuma característica, né? Assim como o povo brasileiro, né? Que é uma grande mistura, portanto, não tem uma característica única, mas uma variedade muito grande de todas essas características reunidas, né? Então, isso também vai aparecer nos personagens do livro, né? Muitos deles fazem uma passagem rápida pela narrativa e servem de alegoria para defeitos ou qualidade do caráter nacional. Os outros personagens fazem parte de todo o enredo e têm um papel importante para o desenvolvimento do livro. E aí eu selecionei alguns aqui para conversar com vocês. Primeiro, o Macunaíma, que é o personagem principal, o herói sem nenhum caráter. Ele é uma amálgama, né, da formação do Brasil, ou seja, um ajuntado, né, digamos assim, de todas essas raças. Né? É índio, é negro, depois de tomar banho na poça, né, do pé do gigante, a poça de Sumé, né? Ele vira europeu, ele fica branco. Né? Ele é individualista, é muito preguiçoso, né? O seu bordão principal é ai, que preguiça. As ações de Macunaíma são fruto de uma mistura de malandragem, egoísmo, vingança e inocência. Né? É difícil prever qual decisão ele vai tomar diante de um dilema. Suas escolhas nos rendem alguma surpresa ao longo do romance. Macunaíma também é muito lascivo e apegado à vida fácil de prazeres. O típico. O Mário de Andrade foi muito feliz na construção desse personagem, né? Porque ele é o típico brasileiro, né? Assim, aos olhos, sobretudo aos olhos do europeu, né? Indolente, lascivo, né? Ligado a essas questões amorosas, a questão do jeitinho, da vida fácil, né? Da tranquilidade, né? Do esforço mínimo, digamos assim. Né? Então, o próximo aí é o Jiguê, né? Que é o irmão do meio do Macunaíma. Né? Suas companheiras sempre acabam dormindo com o Macunaíma. O Jiguê ele sempre está arranjando uma namorada, né? E essa namorada sempre acaba traindo ali com o próprio Macunaíma. O Jiguê é um homem forte, bravo, né? Ele se vinga das traições batendo nas suas mulheres, né? Porém, raramente dá uma sobra no irmão. Ali é uma crítica também do Mário de Andrade, né? Essas relações afetivo-amorosas, né? Em que a mulher acaba, né, se sujeitando aí à violência do homem. Né? Então, ele também tenta se lavar depois que vê seu irmão se transformar em branco, mas a água já estava suja, né? Ali na fonte Sumé, e ele se lava pouco, ficando com a pele, então, cor de cobre, né? Cor um pouco avermelhado, lembrando, portanto, aí os indígenas. O outro é o Manap, né? O irmão mais velho, ele é feiticeiro, né? E revive o herói algumas vezes. Ele é muito sábio, né? Passa boa parte do romance cuidando do Macunaíma, né? Ele também tenta se lavar na poça mágica depois do Jiguê, mas já não resta quase nada de água, então ele continua negro.
só com as palmas dos pés e das mãos brancas, né? E aí o fato dele ser feiticeiro, né, está ligado a essas questões também, né, do sincretismo religioso que nós temos aqui no Brasil, né? O Brasil é um grande país e no quesito religioso também, né? Nós temos uma quantidade enorme de religiões aqui, desde religiões mais primitivas, né, como as religiões indígenas, até essas religiões trazidas ou da África ou da Europa também, né? Então, o Manap ele vai ser essa fusão, né? Embora ele, né, ele seja feiticeiro, né, ao longo da narrativa a gente percebe ele rezando, falando o Pai Nosso, né? Tratando com a questão de espíritos, né, ligados à questão do espiritismo, enfim, então ele é essa mistura também dessas religiões. Aí o outro é o Venceslau Pietro Pietra, né, que é um fazendeiro peruano, muito rico, né, e vive em São Paulo, é a questão do burguês, né, criticado ali pelo próprio Mário de Andrade no Ódio ao Burguês, que nós já falamos sobre. Ele tem a posse do Muiractã, né, que o Macunaíma quer recuperar. Venceslau também é o gigante Piaimã, comedor de gente, que mora numa casa grande no Pacaembu e tem hábitos europeus. Faz uma viagem para a Europa e sai na coluna social. É bem interessante essa personagem, né? E assim, no final, Macunaíma acaba com ele, né? Leva ele à morte até. Mas é justamente isso, né? Olha o vilão que o Mário de Andrade, né, escolheu. Se a gente pode colocar dessa maneira, né? Que assim, se o Macunaíma é o herói, né, da nossa gente, o herói sem nenhum caráter, né, ele sempre, todo herói, né, desde a Odisseia, né, de Homero, ali na antiguidade, né, sempre vai ter um opositor, né, portanto, ali, alguém que vai ser um antagonista, né, já que o Macunaíma é o protagonista da história. Então, este vem a ser o Venceslau, né, Venceslau Pietro Pietra, né, já é um nome não, né, de origem brasileira, né, não tem um caráter mais nacional, assim, né, rico, né, gosta de ostentar essa riqueza, né, tem um certo lado europeizante, digamos assim, né, enfim, então ele que vai ser esse antagonista aí para o Macunaíma. Depois nós temos a Si, né, que é a mãe do mato. Ela faz parte da tribo das Icamiabas, né, que são mulheres guerreiras que não aceitam a presença de homens, né? Então aqui é uma referência também do Mário de Andrade, né? Interessante isso, né? Quando a gente pega o próprio nome do estado, né? Estado do Amazonas, né? As Amazonas são figuras mitológicas, né, registradas na antiguidade, né, que eram tribos de mulheres guerreiras, né, que não admitiam a presença do homem, a não ser para a procriação, né, nesse caso, elas tivessem filhos homens, os pais criavam, se elas tivessem filhos mulheres, né, ficavam ali na tribo delas e elas, né, criariam novas guerreiras. Então, as Icamiabas é uma versão já brasileira, né, para essa mesma mitologia, né? Então ela torna-se a mulher de Macunaíma depois do herói forçá-la a ter relações sexuais, né? Ela passa a ser o novo imperador, ele passa a ser o novo imperador do Mato Virgem, né? Junto eles têm um filho que morre ainda bebê e se torna a planta do Guaraná, né? Então, ao longo do livro, o livro é muito interessante, né? Ele traz uma série de provérbios, né? Umas tentativas bem interessantes, né? De explicar algumas, por exemplo, a planta do Guaraná, né? Algumas referências assim ao acidentes geográficos, né? Na Amazônia, em São Paulo, no sul, né? Também, uma vez que o Macunaíma ele circula, né? Todo o Brasil ali de uma maneira muito rápida, né?
bem surreal, claro, né? A influência aí dessa vanguarda europeia não poderia deixar de ser, né? Então, é um momento, né, que ele vai trazer essas lendas indígenas, né, que eram pouco valorizadas, uma vez que eram apenas orais, para dentro, portanto, da literatura. O Mário de Andrade acaba fazendo isso, então. Vamos falar um pouco sobre o Macunaíma e a formação da cultura brasileira. Então, Mário de Andrade ele queria produzir uma obra que refletisse o Brasil como uma unidade, né, fazendo com que as múltiplas características nacionais se unissem, criando uma identidade para a cultura brasileira. O autor recorreu ao seu vasto conhecimento do folclore nacional e aos preceitos da produção literária modernista para realizar essa tarefa. Como eu já disse anteriormente, o Mário de Andrade era um grande estudioso, da cultura brasileira, da cultura nativa, da cultura oral brasileira, e isso casava muito bem com os próprios ideais, do modernismo também, dessa criação de uma literatura genuinamente brasileira. Então, assim, ele faz de Macunaíma uma rapsódia, uma colagem de lendas, mitos, tradições, religiões, falares, hábitos, comidas, lugares, fauna e flora do Brasil. A grande genialidade da obra foi conseguir unir esses muitos elementos em uma narrativa coesa, ou seja, que faz sentido, portanto. Para isso, o Mário de Andrade ele lança mão de algumas características de composição modernistas. O espaço em Macunaíma não segue as regras da verossimilhança dos romances realistas. É isso que eu estou dizendo. Ele está em São Paulo, ele está na Bahia, ele está na Amazônia, ele está no Sul, ele está no Centro-Oeste. Então, o herói ele passa de um lugar distante para outro em poucos passos. E foge do gigante Piaimã correndo por todo o continente sul-americano. Olha só. O que dá unidade ao espaço no romance não é a distância física entre os lugares, e sim as suas características. Então, isso aí fica bem claro também na obra. Não importa a distância percorrida, a velocidade com que ele percorre, o que é importante é justamente esses acidentes geográficos, as florestas, o cerrado, a fauna, a flora local, que vai trazer, portanto, essa noção de espacialidade para dentro da obra. Então, o autor usa elementos nacionais para dar unidade a esses espaços, como no trecho que Macunaíma quer se vingar dos irmãos, e coloca um bichinho no café de Manape, e uma taturana na cama do Jiguê. Os irmãos são picados e arremessam os insetos longe. Para se vingar, eles jogam uma bola de couro em Macunaíma, que também atira a bola para longe. Mário de Andrade continua, Aí ele diz, o bichinho caiu em Campinas, a taturana caiu por aí, a bola caiu no campo. E foi assim que Manape inventou o bicho do café, Jiguê, a lagarta rosada e Macunaíma o futebol. 3 pragas. Então, ele brinca com essas questões da origem das coisas aqui no Brasil. Então, os espaços estão unidos porque a própria narrativa os une. As ações também seguem esse preceito. Por mais absurdas que pareçam, elas possuem uma relação tamanha com a narrativa que passam a ser verossímeis, que passam a ter uma aparência de verdade, representando bem, portanto, esses ideais modernistas. O método de construção do romance, como colagem, possibilita que o autor faça uma exposição sincrética da cultura nacional, esse sincretismo é essa mistura, misturando lendas indígenas com inovações tecnológicas, inserindo personagens históricos em contextos diferentes e criando raízes e justificativas para alguns símbolos nacionais. Mário de Andrade consegue, dessa forma, criar uma obra que é um compêndio da cultura brasileira, que é um compêndio, um livro que reúne muitas informações. A linguagem usada para tornar isso possível é uma grande mistura de termos indígenas com falares regionais e até mesmo estrangeirismos. A linguagem se aproxima muito da oralidade. Em Carta para as Icamiabas, por exemplo, uma carta escrita por Macunaíma em linguagem muito formal, e gera uma estranheza muito grande no leitor.
É interessante mesmo, porque a Cartas e Caminhadas é um capítulo, né, do livro em que a linguagem é muito formal, né? Muito diferente da linguagem do restante do livro. Né? E por que isso vai acontecer? Então, dessa forma, Mário de Andrade nos mostra que o uso de termos regionais, de uma escrita que se aproxima mais da fala, tendo inclusive erros de português, é a forma mais adequada de contar a história de Macunaíma e da formação da cultura brasileira. Quando ele escreve a Cartas pras e Caminhadas, o que ele vai fazer ali? É justamente uma crítica, né, ao academicismo, à linguagem, né, muito rebuscada, a linguagem muito trabalhada, né? E quando ele vai escrever o restante da obra, não, né? Ele vai aproximar da oralidade, da linguagem do povo, né? Dizendo que para escrever, portanto, a literatura não havia necessidade, né, de utilizar essa linguagem, né, culta em excesso, né, muito mais próxima do português de Portugal do que do português falado, né, aqui no Brasil pelos brasileiros. Né? Então, Macunaíma é uma obra bastante complexa, né, embora o livro seja um livro muito curto, né, em termos assim mesmo de tamanho, né, número de páginas, e todos os seus elementos estão ligados ao propósito de criar uma cultura nacional. O enredo é uma colagem de elementos da cultura brasileira, no qual Macunaíma se move, modificando e adaptando conforme a necessidade. As suas aventuras são os desafios de um povo que começa a se identificar como nação, com um enorme território e inúmeras influências externas. E esse livro já é de 1928, né? E ainda, né, nesse primeiro, né, nessa primeira, esses 30 anos, né, já do século XX, ainda havia, né, uma necessidade de criar um Brasil mais brasileiro, né, um Brasil mais distante, né, dessa influência europeia, né, que tanto vai pressionar, né, o Brasil no aspecto artístico, literário, né, aí até o início do século XX, portanto. Né, a gente sai de uma influência europeia, né, dentro da literatura, da arte, para que depois de 1945, né, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí, portanto, uma influência muito mais dos Estados Unidos, né, do que da Europa, para sobretudo para o cinema, né, e também para a literatura, né, depois disso aí. Embora já com o advento do modernismo, né, a literatura passa, portanto, a ter uma cara muito mais brasileira, muito mais diversificada, né, muito mais distante, portanto, de uma possível unidade no que diz respeito a grupos, né, literários, né, como teve até então, né, o romantismo, o realismo, né, que autores com características parecidas se incluíam dentro de um mesmo segmento. O modernismo possibilitou, portanto, essa diversificação, né, tanto que hoje é impossível você dizer em que tipo de movimento literário nós nos encontramos. Né? Nós sabemos que nós temos aí uma pluralidade no fazer literário, né? Cada escritor aí, né, contemporâneo, escrevendo à sua maneira. Mas isso nós vamos falar em uma outra oportunidade, portanto. Né? Bom, encerro por aqui, né? Já deixo claro aí para vocês, né? Se qualquer dúvida, estou à disposição, né? É só entrar em contato conosco, né? Para que a gente possa, portanto, conversar e sanar essas dúvidas, certo? Um abraço para vocês e até mais.